Muito bem, viola e violeiro também é cultura. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida, da carreira, desse grande professor da música sertaneja. Vamos falar de Lourival dos Santos. Eu vou ler uma matéria que eu escrevi na jornal A Tribuna Piracicabana no dia 23 de maio de 2008. Então eu era colunista lá, escrevia sobre artistas, sobre duplas, né? Então escrevia assim sobre Lourival dos Santos. Nascido em Guaratinguetá, interior de São Paulo, no dia 11 de agosto de 1917, se tornou órfão de pai aos 12 anos de idade e foi morar em Lorena, também estado de São Paulo, na casa do avô. Já nesta época, o pequeno Lourival demonstrava seus dotes artísticos fazendo quadrinhas improvisadas em folias de rei na região. A dupla Laranjinha e Zequinha foi quem gravou Meu Romance, sua primeira composição em parceria com Ted Vieira. Lourival dos Santos mudou-se para São Paulo em 1933 e foi trabalhar no comércio. Conheceu a famosa dupla Palmeira e Piraci e começou a compor para eles. Em 1950, após um namoro de 6 meses, casou-se com a senhora Jandira, professora de filosofia, irmã do dramaturgo Oduvaldo Viana. Um fato curioso na vida de Lourival dos Santos foi como conheceu sua esposa. Como ele trabalhava de comprador numa casa de espetáculos, telefonou numa lavanderia para reclamar de algumas toalhas que não haviam chegado. Porém, ele discou o número errado e o telefone tocou na casa dela. Foi o engano mais certeiro do mundo, segundo as palavras do próprio Lourival. No ano de 1959, o compositor passou a compor quase que exclusivamente para a dupla Tião Carreiro e Pardinho, conseguindo assim alcançar sucesso e fama na arte da composição. Também compôs ao lado de outros importantes parceiros como Raul Torres, Serrinha, Sulino, Piraci, Ted Vieira e outros. Ao final da década de 50, compôs ao lado de Ted Vieira o sucesso Pagode em Brasília, que foi gravado por Tião Carreiro e Pardinho, época da inauguração da capital federal. Dizia Lourival que compor era um dom divino. Se preocupava muito com o público e com aquilo que ele queria ouvir. Na carreira foram mais de 1.300 composições gravadas pelos mais variados e renomados intérpretes do gênero. Sem dúvida nenhuma, Lourival dos Santos foi um dos maiores autores da música raiz. Suas obras são lembradas todos os dias nas vozes de duplas famosas, em programas de rádio e TV de todo o Brasil. Destacamos aqui alguns sucessos desse compositor de primeira categoria. Vencendo sempre, Lourival e Piraci, A Volta que o Mundo Dá, com Zé Batuta, A Marca da Ferradura, com Riachão, A Vaca Já Foi pro Brejo, com Vicente Machado e Tião Carreiro, Boiadeiro de Palavra, com Moacir dos Santos e Tião Carreiro, Cavalo Enxuto, com Moacir dos Santos, Chora Viola, com Tião Carreiro, Golpe de Mestre, com Mairi Porã, Mineiro de Montebello, com Serrinha, Rancho dos Ipês, com Tião Carreiro, Roubei uma Casada, com Ted Vieira, Rio de Lágrimas, com Tião Carreiro e Piraci. E tantos outros sucessos que ele escreveu. Não poderíamos deixar de falar desse grande artista que assinou e deu de presente ao povo brasileiro grandes sucessos sertanejos que jamais serão esquecidos. Lourival dos Santos, um exemplo de simplicidade e sabedoria. Deixou seu nome gravado no mundo sertanejo e certamente será citado sempre quando alguém falar em música sertaneja raiz. A verdadeira música verde e amarela que o povo brasileiro tanto aprecia e que ele, Lourival dos Santos, fez maravilhas por ela. Lourival dos Santos faleceu em 19 de maio de 1997, em Guarulhos, São Paulo. Portanto, com muito orgulho, falei do paulista Lourival dos Santos.